Bom dia a você que nos assiste, que nos escuta pelo programa Razões da Fé, pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nesse primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, também com a reprise das 10 às 11 da noite, no domingo, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 da manhã, ou ainda pelo YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, a partir das 8h30 da noite, e ainda na TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no nosso canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. É só no YouTube entrar e clicar Diocese de Caxias do Sul, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos e mensagens semanais. Hoje nós estamos no nosso quarto programa de uma série de 6 para falar sobre a doutrina social da Igreja, né? A importância deste tema neste espaço nasce também da campanha da fraternidade, que acontece já há 60 anos na vida da Igreja, na Igreja do Brasil, para falar então sobre a realidade social do povo de Deus e de todo o povo brasileiro. Neste ano, o tema Fraternidade e Fome, e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Então hoje nós iremos tratar sobre o compêndio da doutrina social da Igreja nos capítulos 6 e 7. Nossos convidados de hoje, o padre Gilney Fronza, que é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, tem formação em Filosofia e Teologia, foi coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, também foi reitor do Santuário de Caravaggio, atualmente é integrante do Centro de Estudos em Direitos Humanos e pároco da Paróquia São Pio X em Caxias. Olá, padre Gilney, obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes e os que estão conosco na mídia. Também temos conosco o Alessandro Galassi, mais conhecido como Sandro Galassi, que é graduado em Teologia pelo Pontifício Instituto das Missões, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, com experiência em Teologia e ênfase na Sagrada Escritura. Também atua diretamente em cursos bíblicos, além de assessorar formações para as pastorais sociais. É autor de diversos livros pelo Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, do Rio Grande do Sul, e reside em Bento Gonçalves. Sandro, obrigado pela tua presença. É uma alegria poder estar aqui com vocês, juntos neste caminho em busca de uma vida cada vez mais coerente com a nossa fé. Muito bom. E já para começar o nosso painel, né, para falarmos sobre a doutrina social da Igreja nos capítulos 6 e 7, o capítulo 6 vai tratar das questões do trabalho e o capítulo 7 da vida econômica. Então, assuntos muito importantes e muito em voga também neste tempo de campanha da fraternidade. E aí a pergunta que faço ao padre Gilney: qual a relação do trabalho e da dignidade humana? Bom, eu penso que, biblicamente, a gente tem já o Salmo 128, que diz: do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz, irás bem. E no próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: meu Pai trabalha sempre, portanto, eu também trabalho. Estas duas frases bíblicas, elas nos ajudam a compreender assim essa visão positiva do trabalho, da necessidade do trabalho, do desejo de trabalho, da tarefa de cumprirmos como também provedora das necessidades materiais. E assim, então, eu tenho certeza que isso é fundamental, é uma dimensão fundamental na existência do ser humano. E propriamente também na obra da criação, o trabalho nesse aspecto positivo de realizar a pessoa, de complementar a obra do Criador. Porém, o trabalho também vira obrigação, e aí nem sempre a gente tem prazer de trabalhar, mas nós sabemos a dimensão do trabalho, ela é capaz de nos realizar. E por isso eu começaria lembrando a Labor Exercens,
de São João Paulo II, que diz que o trabalho é a chave da questão social. Entender ali as relações que se estabelecem, entender ali as relações que se dão, nós entendemos também o quanto uma sociedade ela é democrática, ela é cidadã, ela é justa. E aqui, então, nesse sentido, a gente ressalta que cuidar das relações do trabalho é cuidar do ser humano no seu pleno, no seu todo. E exatamente ali, o direito ao trabalho é o reafirmar também a dignidade do trabalhador e da trabalhadora no seu sustento. Então, tudo aquilo que vem enquanto desemprego, enquanto trabalho escravo, enquanto precarização das relações de trabalho, da perda dos direitos trabalhistas também, provoca uma desfiguração desse que é o elemento chave para o nosso convívio, para a nossa subsistência, para a nossa vida, então, enquanto sociedade. Essa dimensão tão fundamental, tão importante, tão elementar, e que o ensino social dá um espaço generoso. O ensino social, aliás, esta importante e necessária condição da igreja debater esses assuntos, mas nem sempre entendido, nem sempre conhecido e algumas vezes renegado. E quando você mexe nessa questão, trabalho humano e dignidade, você tem uma gama de assuntos que vão desde os assuntos políticos, assuntos sindicais, assuntos salariais, tudo envolve o que é o ser humano e aquilo que ele precisa para viver e coexistir. Perfeito, Padre Gilney. E aí eu recordo o número 266 do compêndio da doutrina social da Igreja, que vai nos dizer o seguinte: com seu trabalho e sua laboriosidade, o homem, partícipe da arte e da sabedoria divina, torna mais bela a criação, o cosmos já ordenado pelo Pai. Suscita aquelas energias sociais e comunitárias que alimentam o bem comum, a favor, sobretudo, dos mais necessitados. O trabalho humano tem por fim a caridade, converte-se em ocasião de contemplação e transforma em devota oração, em ascese vigilante e em trépida esperança o dia sem ocaso. Ou seja, o trabalho nos leva também a olhar para o horizonte da fé e ao horizonte da contemplação definitiva do nosso Criador. Ao professor Sandro, o que foi a Rerum Novarum e qual a importância dela para a organização da doutrina social da Igreja, professor? A Rerum Novarum foi a primeira encíclica do Papa Leão XIII nessa época moderna industrializada. Mudou o mundo com o processo de industrialização, sobretudo naquele momento na Europa, não é? Trabalho industrial significava o operariado, significou naquele momento uma exploração muito grande do trabalho dos operários, horários absurdos, pagamentos muito fracos, situação de violência, de opressão, que provocaram reações do movimento operário e do movimento socialista. Não esqueçamos que, na meada do século XIX, 1850 por aí, nós temos o surgimento do marxismo, na leitura mudança, né? Operários do mundo inteiro unam-se em busca dos direitos. A Igreja achou necessário, então, falar. E pela primeira vez, de forma bem contundente, Leão XIII, na Rerum Novarum, traçou os pilares daquilo que será a doutrina social da Igreja, o trabalho humano, na sua dignidade, a sua importância, o direito do trabalhador, evitando a superexploração, que, aliás, é uma prática que continua até os dias de hoje,
como estamos vendo acontecer nas nossas plagas aqui em Caxias do Sul, não é? Uma clareza que a igreja precisa dizer sua posição em relação ao trabalho, a clareza que o trabalho é mais importante do que o capital, vem em primeiro lugar, que o trabalho é direito do ser humano e por isso é obrigação do Estado cuidar também disso. Mas a segunda coisa que eu acho mais importante foi o compromisso que os leigos da igreja tinham que se envolver nestas questões sociais, nessas questões do trabalho, nessas questões da política, da economia. Não vamos esquecer que, em seguida a isso, a igreja sempre retomou, ao longo dos anos, retomou esses princípios e produziu ações importantes. Eu estou lembrando a Ação Católica Operária, a Ação Católica Estudantil, chamava de Ação Católica, né, que é a presença dos católicos no trabalho, qual era a nossa posição, nossa contribuição para que a sociedade pudesse caminhar no rumo da justiça e da equidade. Isso foi um grande resultado da encíclica Rerum Novarum e das encíclicas que vieram depois, em seguida, sempre repetindo os mesmos princípios, atualizando cada vez mais ao longo das mudanças que acontecem na história, né? Ótimo, que bom essa recordação, a recordação e depois também o que o próprio Padre Junei nos trouxe antes, né, do próprio São João Paulo II, que fala do trabalho como a chave essencial de toda a questão social. E juntando as considerações das perguntas iniciais também, Padre Junei, como é que a gente pode construir relações de trabalho mais justas que permitam o respeito ao bem comum e à fraternidade social, como pede também o Papa Francisco na Fratelli Tutti? Agora, é importante dizer também que, quando se deu a Revolução Industrial, a visão do Papa Leão XIII foi no sentido de que nós estávamos perdendo os operários, os trabalhadores, porque houve uma mudança também cultural ali. Antes, todo em volta da natureza, todo o trabalho, agora já não mais. As pessoas iam para os galpões de fábricas e tinham jornadas extenuantes. Antes era o sino que chamava, conclamava as pessoas para a reunião. Agora é a sirene da fábrica que conclama os trabalhadores para não mais aquele exercício prazeroso do trabalho, mas um trabalho levado assim até as últimas gotas do suor do trabalhador. Então, o Papa, a Igreja, o Magistério, percebendo de que ali existia muita injustiça, mas que também nós íamos perder porque os operários estavam buscando a sua organização e toda essa mudança também trouxe um declínio até na sua visão de fé, de mundo e assim por diante. Então, por isso que ela é tão importante, ela é tão necessária, o ensino social, mas quando você trata desses assuntos, não necessariamente isso é bem aceito, bem assim entendido nas comunidades cristãs e pelos nossos cristãos. E aqui é preciso reconhecer que nós temos que unir trabalhadores, sindicatos, igrejas, empresários, aquele empresário que efetivamente não deixa de se comprometer em investir e arriscar para garantir o emprego. Então, eu vejo assim que o ensino social e nesta questão do trabalho, de um modo geral,
ele nos convida a estabelecermos um diálogo que deve contar, um diálogo equilibrado, contar com todas as forças, exatamente buscando aquele que é um receio também da igreja, a luta de classes, para que a gente possa encontrar uma viabilidade, uma justiça social, uma dignidade nessas relações. E já foi falado bem pelo professor Sandro, onde o lucro e o capital não estejam acima da vida e do trabalho em si, como fonte também de subsistência, de geração de renda, de dignidade da vida. Então, eu penso que esses debates e de que esta organização social em torno do trabalho, aqui também acho que é importante lembrar que, no início, o trabalho foi uma expressão de muita exploração, depois veio buscando os seus direitos, constituindo também ali uma gama de direitos fundamentais, e que depois, no decorrer do tempo, esses direitos também foram se perdendo, e a relevância do trabalho também ficou secundária. Hoje é o consumo que ganha relevância na sociedade, assim, aquela flexibilização dos direitos dos trabalhadores, buscando superar crises, isso se mostrou tão ineficiente. Então é preciso também aqui nos questionar sobre os fundamentos éticos destas mudanças, dessas escolhas, desses processos de mudança nas leis trabalhistas, dos direitos trabalhistas, porque o Estado propriamente dito, os trabalhadores, os sindicatos e os empresários não podem, assim, sair, cada um tentando resolver os seus problemas, mas é preciso, e aqui o Estado entraria também, capaz de mediar essas relações trabalhistas, cuidando também dessa nossa que é democracia que vivemos, e que ali também precisa ser acompanhada. Eu vejo nesta gama, porque aqui não dá para apontar um ou outro fator, eu tenho assim, a necessidade de ir buscando elementos variados para que a gente possa encontrar aqui um caldo cultural, social, que promova a justiça, não a omissão do Estado, que promova um equilíbrio na correlação de forças, que promova uma relevância maior do trabalho humano sobre o capital, e especialmente o capital especulativo. Perfeito, Padre Gilney. Nós assim vamos concluir este primeiro bloco do programa Razões da Fé. Voltamos na sequência. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv, e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você.
A Ecofar trabalha para deixar nossa farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade, trabalhando por uma farroupilha melhor. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 5 de março de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Nós estamos tratando hoje sobre o tema Doutrina Social da Igreja, o olhar eclesial sobre o trabalho e a fraternidade social, acerca dos capítulos 6 e 7 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Hoje os nossos convidados, o padre Gilney Fronza e o professor Sandro Galassi. E ao professor Sandro já dirijo essa primeira pergunta do bloco. Qual deve ser, segundo a doutrina social da Igreja, o olhar do cristão sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores no mundo do trabalho? A primeira coisa que queria dizer que para os cristãos é doutrina social, e doutrina tem que ser uma opção clara de fé, não é? Mas é muito importante considerar que a partir de, sobretudo de Papa São João 23, o discurso dos papas se abriu a todas as pessoas de boa vontade. E a encíclica do Concílio Gaudium Spes também é dirigida a todas as pessoas de boa vontade. Então é só questão de dever e obrigação dos cristãos, mas é uma questão de humanidade, da humanidade toda. Tem que decidir qual é o papel do trabalho e qual é o papel do empregador, sobretudo neste momento onde os empregadores estão fazendo de tudo para ter menos trabalhadores. Isso é muito importante considerar. São muitas as demissões, são muitas as empresas que fecham. Hoje a economia se sustenta, se enriquece mais através da especulação financeira, através da produção em commodity, do que propriamente através da industrialização. Para o empregador é mais fácil hoje pegar o dinheiro e investir na especulação do que propriamente no crescimento da indústria, abrindo para outros trabalhadores. De fato, o único setor que está crescendo na economia
aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é o setor de serviços. Não é a indústria, muito pouco, e a nível de emprego, muito menos o campo. O agronegócio é o que mais desemprega efetivamente. Nós estamos assistindo a dois fenômenos que são importantíssimos, sobre os quais Francisco fala com muita clareza e força. Primeiro fenômeno é o da flexibilização das leis trabalhistas, para garantir os preços, para garantir o lucro. Quem tem que flexibilizar é sempre o trabalhador. É sempre o trabalhador cujos direitos são mais facilmente controlados e espezinhados para garantir o interesse do lucro. E, sobretudo, da especulação. Lembra a crise de 2007, quando os bancos todos entraram em crise? Os financiamentos bilionários dos governos a estes bancos para que não se prejudicassem, não prejudicassem os acionistas, não prejudicassem. Isso é muito complicado. Esse é o primeiro fenômeno, não é? A precarização, a flexibilização das leis trabalhistas e do papel do próprio Ministério Público do Trabalho. Flexibilizado. Hoje, um trabalhador que leva uma denúncia ao tribunal, se ele não ganhar, ele vai ter que pagar as custas da denúncia feita. Isso faz com que muito trabalhador, sabendo como funcionam as coisas, deixe até de denunciar o que está acontecendo. Outro fenômeno é aquilo do empreendedorismo. Nunca teve tanta gente que é dona de si mesmo no trabalho, procurando maneira de sobreviver por conta, porque não acha emprego. Chamava de uberização, né? O cara pega um Uber, pega um iFood, pega uma moto, se organiza, se vira, sem nenhum direito, cai, se machuca, não tem direito a nada, não tem direito à pensão, não sei que ele pague por conta. É o empreendedorismo que parece o grande. Nós temos que ser todos empreendedores, na realidade é o sinal da grande precarização do trabalho. O cristão não pode ser alheio a isso. Terceiro problema grande é aquele da terceirização. E o que estamos vendo aqui, nesses últimos casos, o ano passado, em Vacaria, na colheita, na safra da maçã, aqui em Bento, na colheita da uva, não é? A terceirização, a prefeitura terceiriza todos os serviços, e a terceirização é complicadíssima porque é precaríssima a relação do trabalhador com a empresa. Pode demitir quando quer, é tudo contrato temporário. Isso é muito complicado. Nós temos hoje grandes sinais de pobreza e de fome por causa disso. A desculpa inclusive foi uma coisa triste que escutamos recentemente, a culpa é da Bolsa Família, que deixa o pessoal sem trabalhar. Isso é um absurdo que está se dizendo, não é? Para justificar a precarização, a terceirização, a inutilização da mão de obra. Isso nos faz questionar como cristãos. E é muito importante, a Igreja insiste, a doutrina social insiste e deixa muito claro: o primeiro valor é o trabalho, não o capital. Estamos indo na contramão da história, porque parece que o mercado, que é marcado pelo capital, é o que manda. Mas não podemos deixar de gritar pela justiça, como fizeram os profetas, como fez Jesus, como fizeram muitas pessoas, como continuam fazendo muitos grupos, muitas entidades, muitas pastorais. Basta desta opressão, fazer do trabalho uma arma produtiva de fome. É o contrário do que deveria ser, porque o trabalho deveria garantir a vida, a sobrevivência. Eu já entro na questão mesmo que o professor Sandro trazia atrás da fome, né? E a pergunta ao padre Gilney.
a situação da fome, e isso está no texto base da campanha da fraternidade, isso está em estudos, né? Muito embora alguns grupos da nossa igreja vão contra a campanha da fraternidade, se posicionam contra, batem de frente com essa preocupação da nossa igreja em olhar para a realidade da pobreza, das dificuldades, da falta de políticas públicas para o cuidado com a vida, né? Muitos dizem que é importante salvar a alma, que a igreja tem que se preocupar com salvar a alma, mas esquecem que a alma está dentro do corpo, né? E que precisamos salvar o ser humano no seu integral. Então, eu recordo, né, esses 33 milhões de pessoas com fome e mais de 120 milhões de pessoas na questão da insegurança alimentar nos diversos níveis no Brasil. Quais são os passos para colocar em prática as relações de trabalho a serviço de uma economia mais justa? Eu ainda retomo a fala do professor Sandro, que ele fala da precarização, da flexibilização também das leis, tudo isso buscando superar a crise, mas isso tudo se mostrou ineficiente. Então, o que a gente não pode é fugir daquilo que é a lógica da solidariedade e da proteção social. Acho que nós vivemos numa sociedade tão desigual e nós não podemos prescindir desses dois princípios: solidariedade de todos e também a proteção social, porque a gente assiste coisas que são verdadeiras aberrações neste campo do mundo do trabalho. E ainda destacaria, com relação a isso, a questão do desemprego juvenil. O Papa Francisco vai dizer, é a primeira e mais grave forma de exclusão e de marginalização dos jovens. O mercado de trabalho, a impossibilidade de trabalho, que vai gerando uma perda de sentido da vida e também que leva a uma pobreza e a uma marginalização. E, claro, aí são muito facilmente cooptados, e a gente tem visto isso pelo tráfico, né? Além de perder a dignidade, além de perder a sua liberdade, são cooptados pelo tráfico. Então, acho que é algo que nós também, como sociedade, neste campo do mundo do trabalho, também precisamos observar. Mas eu vejo assim que todas essas questões da fome, um campo que empobreceu naquilo que é no tocante às pessoas, mas que enriqueceu pelos commodities de exportação de grãos, que inovou, que usa da tecnologia e que vai empurrando essas pessoas também para as grandes cidades, para as grandes favelas. Você pode ver ali onde as montadoras já não produzem mais, o que aumentou de favela, e a gente está vendo um processo de favelização também assim. Então, eu acho que aqui é importante isso, solidariedade e proteção social. Esse é o nosso momento. Agora, nós precisamos também, como igreja, e aí a gente vê assim, as próprias pastorais sociais no seu trabalho. Claro, é tudo muito limitado o que nós podemos fazer, mas não fugir do que é ser solidário no dia a dia, quando a gente fala que são tantos milhões de pessoas que vivem da insegurança alimentar, é um número, é frio, mas quando a gente diz é o fulano de tal, que mora na rua tal, que tem o endereço tal, que está lá com seus filhos, que está lá doente, ali se ganha um novo conceito também da fome. Então, acho que as nossas pastorais sociais, e a gente vê que as pastorais sociais estão sofrendo um esvaziamento também dentro da nossa igreja, nós precisaríamos recuperar essa dimensão social, especialmente aquelas que são pastorais que visam, posso citar a Pastoral da Criança, que para mim ela gera um protagonismo na vida daquelas pessoas que são
por ela alcançadas, ou a pastoral da pessoa idosa. Eu digo esses dois exemplos de um modo especial, porque são pastorais que, além de fazer o serviço caritativo, porque quem tem fome tem pressa, e também na distribuição de sacolas, cestas básicas, quem tem fome tem pressa, mas que estas pastorais nos ajudam também a pensar nas políticas públicas, políticas sociais, porque nós não podemos ficar fazendo a caridade, que é belíssima, mas uma caridade assim inconsequente. Ela deve gerar construção de políticas de Estado, não de partidos, mas políticas de Estados, para que estes que são pecados sociais possam ser atendidos e erradicados. Não só tratados enquanto boas obras da igreja, mas tratados assim como quem realmente indica um caminho para a responsabilização da sociedade enquanto tal. É o caso da fome agora, nós estamos felizes, nós conseguimos distribuir toneladas de alimentos, e por isso quem tem fome tem pressa, mas isto não é suficiente. Nós precisamos de muitas outras coisas, precisamos de reforma agrária, precisamos de reforma urbana, precisamos também de mais segurança no trabalho, precisamos também de mais previdência, precisamos também de uma proteção social maior, precisamos que os juros estejam a um nível em que também haja uma preocupação social. Então, agora, quando tu começa a entrar nesses temas, as pessoas já arrepiam, porque aí você entra num conceito de política, aí você começa a querer mandar no Estado, aí você começa a interferir na área dos empresários, o bem comum, a preocupação com a fome, com o ser humano, é essencial no processo de evangelização. O próprio Senhor Jesus Cristo cuidou daqueles que estavam enfermos, doentes, carentes, e restitui a dignidade. Assim também a nossa ação pastoral de evangelização, ela deve visar a restituição da dignidade. Não só com bons conselhos, não só com boas práticas, mas com políticas que possam alcançar. E aí a gente tem que trabalhar para a formação de um Estado democrático, um Estado justo, um Estado que não se omita, um Estado que não patrocine essa situação toda de desequilíbrio social que nós vamos vendo aí, esse aumento de favelas, esse aumento de pessoas moradores de rua, e nem todos estão aí segundo o conceito, porque não tem vontade, porque não sei, tem pessoas que são doentes, que estão ali, que precisam do atendimento, e são pessoas que estão desempregadas, que não sabem mais por onde reiniciar. Até porque, não vamos esquecer, existe toda uma mudança também de tecnologia, estamos numa fase informacional, e aí também nós não alcançamos, e aí teríamos que entrar também na questão da educação, para ver como também não só formamos para o mercado de trabalho, mas como formamos seres humanos também para essa nossa sociedade. Acima de tudo, são vidas. Acima de tudo, os números, como o Padre Junei falava, né? Números, mas é uma pessoa que nós conhecemos que está em situação de dificuldade. São vidas, acima de qualquer coisa. E assim nós vamos concluir o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés,
Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade.
Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 5 de março de 2023, com o tema Doutrina Social da Igreja, olhar eclesial sobre o trabalho e a fraternidade social. Hoje os nossos convidados, Padre Gilney Fronza e o professor Sandro Galassi. Padre Gilney, qual a ligação entre as obras de misericórdia corporais, aquelas dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, né? E a construção de uma economia que permita o desenvolvimento dos povos e do ser humano em sua individualidade? Eu penso que as questões não podem mais passar por um desenvolvimentismo que não pensa também nas questões sociais e ecológicas. Nós temos alguns exemplos que fazem com que as pessoas possam também compreender isso diferente, mas temos a economia solidária, temos a economia que permite a participação dos lucros da empresa, a economia de comunhão, mas eu acho que nós todos estamos vivendo num tempo em que precisamos também ter presente a questão da ecologia e do social. As coisas se estão ali neste emaranhado, elas devem ser tratadas igualmente. E, nesse sentido, vale a pena cuidar de todos os aspectos que envolvem também a saúde pública e a questão do campo, dos agrotóxicos, e vale também para aquelas questões que estão na cidade, envolvendo desde o morador de rua até os que, de fato, definitivamente têm um emprego. Então, eu acho que nós temos que caminhar para uma nova economia. O Papa Francisco diz: esta economia que se baseia simplesmente no lucro, na especulação, é uma economia que mata, que deixa milhares de pessoas sem condições de enfrentar o seu dia a dia. E aí nós precisamos colocar e estabelecer aqueles que são conceitos de solidariedade, de bem comum, de apreço à vida, e isso tudo pode, deve gerar no tempo também uma outra economia capaz de garantir a vida com dignidade das pessoas. Eu tenho certeza que é um tema que nós precisamos avançar, porque mesmo na nossa pastoral a gente consegue ver, quando consegue ver, e consegue estabelecer também critérios para julgar, mas depois no nosso agir
nós temos uma dificuldade maior, porque temos que estabelecer diálogo com uma gama maior na sociedade e buscar também, dentro desse processo de novidade, de mudança de época, também um reposicionamento, um conceito diferente também da nossa atuação, né? Diante disso, professor Sandro, o Papa, né, como o padre Gilney nos recordava agora, o Papa nos propõe pensarmos uma economia diferente, né, uma economia que possa promover a dignidade. Quais são os passos que, então, Francisco nos exige para construirmos a economia de Clara e de Francisco? E como é que a gente pode fazer uma ligação entre ética e economia, ou uma economia que seja ética, né? Como é que a gente pode fazer essa relação? Acho que o padre Ginei já falou quase tudo, mas é bom lembrar alguns pontos fundamentais. Hoje a relação entre ética e economia está muito desgastada. A ética fala da dignidade do trabalho humano, a ética fala da destinação universal dos bens, a ética fala que a propriedade privada só tem sentido se tem sua dimensão social, em si não é absoluta, são princípios éticos fundamentais. A economia está dizendo justamente o contrário. A economia é a lei da nossa casa. E aqui nós entramos em questões extremamente complexas, porque o projeto de casa, de sociedade que subjaz a nossa economia ainda é o da casa grande e da grande senzala. Tem uma minoria que está super rica e é justificado e é legitimado. Lembremos os 128 bilhões de lucro da Petrobras dito ontem, por exemplo, e que esquecem aí os milhões e milhões de gente que está com fome. 1% da humanidade possui 66% do PIB, das riquezas. É uma economia de casa grande e de senzala. Por isso que a escravidão é uma coisa quase que contínua, corriqueira, aumenta constantemente. Pode não ser trabalho escravo, mas é o trabalho reduzido a mero produtor das riquezas de uma pequena minoria que sempre é defendida, que sempre é garantida. Então, a relação entre economia e ética hoje está muito desgastada. Ninguém está levando, a economia não está levando absolutamente a sério a ética cristã. Mas não só cristã, a ética do bom senso humano não está absolutamente levando a sério. Aí a construção que Francisco deixa claro e que provocou muitas reações contra o próprio Francisco. Até Francisco foi chamado de Papa Vermelho, não é? Bom, não tem problema se Jesus foi chamado de Belzebu, né? O nome não interessa, mas é muito importante. Primeiro ponto, o padre Ginei lembrou, é acreditar que esta economia que está aí mata. Mata os pobres, mata a terra. Não dá para separar esses dois polos. Tudo, diz Francisco, está interligado. Pensar numa economia que garanta o lucro às custas da pobreza da classe trabalhadora e, sobretudo, dos desempregados, e às custas da devastação ambiental, da concentração da riqueza e da violência contra as pessoas, isso não se sustenta para um cristão. Então, o primeiro ponto, ter claro, esta economia que está aí mata. E se mata, nós temos que buscar outra. Quais são os passos? Francisco indica claramente os passos. O primeiro passo é de que lado nós estamos. Francisco tem que decidir, e ele faz fisicamente isso. A primeira saída de Francisco foi lá na ilha de Lampedusa, dizendo o drama dos migrantes que buscam trabalho onde tem sociedades mais ricas e que são rejeitados. Ontem tive a notícia que mais de 16 mil mortos nos últimos 20 anos
no mar Mediterrâneo. É um cemitério terrível. Então, de que lado a igreja está? Não pode ficar. Francisco diz claro que em cima do muro é o lado do diabo. Tem que decidir o lado. E é do lado do pobre. Lembro Dom Pedro Casaldáliga, na dúvida, fique com os pobres. Isso foi o lado de Jesus, foi o lado de Javé, é lá que nós temos que estar. Segunda coisa, o protagonismo. Francisco fez uma opção que provocou a ira do capital quando começou os encontros com os movimentos populares. Ele já fez 4 destes encontros. Não perguntou se eram católicos ou não católicos, chamou os movimentos populares de todas as matizes, movimentos feministas, movimentos negros, movimentos camponeses, movimentos operários, europeus, asiáticos, africanos, latino-americanos. Sentamos juntos, por quê? Porque vocês sabem aonde dói e vocês têm a solução, vocês são protagonistas desta mudança. Isso provocou a ira do capital, que sempre considerou os movimentos sociais como algo a ser criminalizado. Aliás, no Brasil, continua sendo criminalizado o movimento popular. Então, isso que é muito importante e que as nossas igrejas deveriam aprender a fazer a partir das nossas dioceses. E depois a clareza de uma economia solidária, ecológica, de uma economia onde a distribuição dos bens corresponda também à luta pela justiça. Eu estou lembrando que na língua, como biblista, que na língua hebraica a palavra lacham quer dizer comer e quer dizer combater, o mesmo verbo, comer e combater, é luta, é o caminho da justiça, não basta a esmola, tem que ser a justiça. Isso irrita os poderosos, por isso o cristão é perseguido, por Jesus sempre dirá, quem quer vir comigo tem que saber perder sua vida. É um caminho nosso definido. É importante ter presente outra coisa, e termino. Acho que as nossas comunidades, as nossas paróquias, a diocese tem que ter muito cuidado com quem patrocina, com quem financia as nossas atividades. É gente que realmente está querendo o bem, está levando a sério a doutrina social da igreja, ou é gente que nos usa para se justificar, para se legitimar? Lembro do Ionilton, bispo de Itacoatiara, que fez aquele decreto dizendo ninguém mais vai poder aceitar ofertas das mineradoras, do agronegócio, dos que devastam o ambiente, do que provocam violência, do que concentram a riqueza e não a distribuem. Jogou o trigo no mar. Isso é muito importante. Qual é o papel da nossa igreja nas nossas festas, nos nossos programas, em relação a quem nos financia? O cuidado e o olho aberto para ver se esses grupos são realmente na linha da doutrina social da igreja ou estão usando a igreja para se justificar e para se legitimar. Padre Gilney, para concluirmos esse nosso Razões da Fé de hoje, como é que a gente pode relacionar a caminhada da igreja enquanto instituição? Eu acho que isso que o professor Sandro trouxe é algo muito importante. A vida da igreja, povo de Deus, e a vontade do próprio Deus, né, feito carne em Jesus Cristo, de vida em abundância para todos, sem distinção, numa situação onde milhões de pessoas morrem de fome e milhões de quilos, de toneladas de alimentos são jogadas fora. Eu acho que nós precisamos compreender a fraternitude do Papa Francisco e nos dar conta de que nós estamos nos sentindo sozinhos, que o mundo massificou por demais tudo e que ele está privilegiando interesses individuais e vai debilitando os laços sociais, a dimensão comunitária da existência. Que nós crescemos em muitos aspectos
mas ainda somos analfabetos no acompanhar, no cuidar, no sustentar os mais frágeis, os mais vulneráveis da nossa sociedade desenvolvida. E que, olhando pelo ensino social, é necessário fazer crescer não só uma espiritualidade da fraternidade humana, desta casa comum que nós somos, mas é também, ao mesmo tempo, nós precisamos de uma organização, de uma institucionalização, de uma presença do Estado mais eficiente, de uma ordem mundial mais eficiente para ajudar a resolver os problemas que são daqueles que mais sofrem, daqueles que morrem nos países pobres, daqueles que são forçados a migrar, algo que possa também estabelecer um diálogo perseverante, um diálogo corajoso, para erradicar também tanta violência neste mundo, tanto fechamento de fronteiras, que a gente assuma a humanidade, como já foi bem dito, nesse processo de que estamos todos interligados, somos responsáveis pela fome que existe aqui, pela fome que existe no mundo, pela guerra que existe, pela violência que existe aqui, pela guerra que existe na Ucrânia e tantos outros lugares. Eu penso que nós precisamos caminhar para esta consciência planetária, esta consciência maior, mas não descuidar daquilo que é o local, daquilo que é o nosso dia a dia, das coisas da vida que aqui também agridem e que às vezes nós, por omissão, por descuidado, não olhamos muito, especialmente vencendo toda a indiferença. Lembrar bem de que a religião também ela pode ser manipulada, que ela também pode ser instrumentalizada. Lembrar também de que o alimento, as necessidades mais prementes do ser humano, elas não podem ser e estar numa sociedade onde tudo vira mercadoria e é tão difícil esse acesso. Lembrar também de que uma boa participação política, uma participação política não de quem ostenta, de quem domina, de quem oprime, mas de quem vê a política como um serviço. São condições necessárias para nós vivermos a prática de Jesus, e dizer que existe os sacramentos e existem as obras corporais, espirituais, mas eu tenho certeza de que o sacramento que Jesus colocou no centro desta que é a doutrina social da Igreja, o sacramento se chama o pobre. Toda sociedade que quer ser mais justa, quer ser mais fraterna, toda sociedade que quer ser mais democrática, tem que começar pelos últimos, tem que começar por aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão empobrecidos. Eu acho que ali a palavra é o reino de Deus, que venha o reino de Deus para nós, que se traduz em bondade, em misericórdia, em justiça, em igualdade, porque nós somos todos irmãos e estamos numa casa comum. A preocupação ecológica, a preocupação social devem andar juntos e a justiça deve dar mãos à paz. Como nos lembra o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, estamos no mesmo bar, como também ele lembrava, caminhando sozinho na Praça São Pedro, naquela tarde chuvosa do início da pandemia. Estamos todos no mesmo bar. Assim, nós agradecemos professor Sandro, padre Gilney, pela presença no nosso programa Razões da Fé deste domingo, e vamos dando sequência a esta série sobre a doutrina social da Igreja. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Fique bem, até o próximo domingo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou.
implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.